teve a maior posse de bola no primeiro tempo, após os 30 minutos acabou pecando em alguns lances ali, levou o gol, que no finalzinho, né, nos acréscimos, veio esse gol que merecia principalmente pelo segundo tempo. Patrick, bom te ver também, boa noite a todos. Acho que você descreveu, era um jogo que no planejamento a gente tinha uma expectativa de que a predominância do jogo passaria muito por atacar um bloco baixo, e a gente tomar muito cuidado principalmente com as bolas paradas. E foi o gol deles foi um gol assim. Então, essa é a situação, talvez uma das situações muito mais difíceis do futebol, do jogo, de conseguir entrar no bloco baixo. A gente teve algumas infelicidades ali de último passe, algumas últimas bolas, primeira assistência, segunda assistência, então a gente, mesmo que você fica rodeando ali a área do adversário, mas o refino, a escolha, tudo aquilo ali que pode nos aproximar da área de ter mais chance de finalização. Se eu não me engano, a gente teve uma com o Ronaldo, ali do banco eu não consigo ver direito, mas acho que estava dentro da área, foi uma finalização de uma região que é uma região que a gente, para chegar ali, é uma região de que tem uma finalização, tem muito valor. Então, e é difícil, né? Então a gente tem um número alto de finalizações, mas muitas delas bloqueadas. Então, aí o jogo se transformou nisso, pecamos mais uma vez numa situação de defesa na falta lateral, aí com o ajuste da linha, aí o gol validado, então dificulta, mas é um ponto ganho. Então, independente disso que ficou faltando, a equipe se entregou, a equipe lutou, sair atrás é muito difícil nessa competição, e eu também creio que por merecimento não seria merecido sair daqui com 0 pontos. O futebol não tem muito essa conversa também, mas eu acredito que aí no brilhantismo do Bruno ali, a gente teve algumas outras situações, mas como eu falei, sempre brecando na última, e aí no refino dele, já tinha tentado outras errado, insistiu, tem personalidade e conseguiu fazer o gol. Então a gente sai com um ponto ganho, não é o que a gente queria, não era o que a gente... o ter a bola também é muito relativo, né? Você ter a bola passa muito por eficiência, né? Então no jogo contra o CRB também a gente teve muito a bola e foi pouco eficiente no segundo tempo. A gente está buscando esses ajustes ainda, qual que é o melhor encaixe, a melhor estruturação. A gente tem estudado bastante, trabalhado bastante, treinado bastante também, para encontrar esse desempenho, melhor desempenho, não só com estatística, mas que possa ter eficiência principalmente. Diversas substituições, né, no intervalo 3. Os motivos dessas substituições surtiram o efeito que você esperava? Surtiram. A equipe ficou mais contundente, vamos dizer assim, né? No primeiro tempo a gente tomou alguns contra-ataques, principalmente vindo de bola parada, ofensiva nossa. Alguns errinhos individuais ali, passe e tal. Acontece. E do segundo tempo, não lembro... Teve um contra-ataque também no escanteio, também lá uma tomada de decisão errada na batida, não é jogada ensaiada, nós não podemos errar daquele jeito, é uma jogada que não existe, então fazer aquilo que está planejado é fundamental. E aí eu não lembro mais de contra-ataque, lógico que a gente lembra de 30% do jogo quando termina, mas foi bem contundente, foi um jogo de intermediário ofensiva para cima, bastante modificação, diversas estruturas, várias tentativas, bastante movimento e, graças a Deus, saiu o gol. Então é muito difícil atacar o bloco baixo. Tivemos só do Ronald, que eu não queria ter tirado o Ronald sentiu um pouquinho. O cansaço, estava muito bem no jogo, era o que conseguia ter muita vitória em duelo ofensivo. Estava sendo muito eficiente nas jogadas de 1 para 1, estava conseguindo gerar muitos cenários de triangulação pelos lados. Essa foi a única que eu não teria feito se não fosse o maior cansaço dele. Então, enfim, a gente vai tentando. Foi uma semana cheia de situações para a gente lidar. Então, eu queria valorizar esse ponto. É um ponto importante para o Novo Horizontino. É um ponto... eu acredito que nós ganhamos um ponto hoje, né? Então, mesmo dentro de casa, vocês estão entendendo o que eu estou falando porque vocês assistiram o jogo. Então, talvez possa parecer que a gente se planejou para pouco, mas não. A gente queria ganhar o jogo e tem que valorizar o trabalho que é feito lá do Alan, dos comandados dele, que valorizaram muito esse um ponto. Por isso que eu estou dizendo que é um ponto ganho. É um ponto ganho hoje para nós. Professor, a gente vai agora às perguntas enviadas no nosso grupo da imprensa, as que foram gravadas. O César Santana, do GE, pergunta
pergunta, você sai mais satisfeito com um empate em casa com o Lanterna ou mais, perdão, você sai mais insatisfeito com o empate com o Lanterna em casa ou mais satisfeito por ter conquistado o ponto nos acréscimos? Foi pela circunstância do jogo, foi um ponto ganho. Foi um ponto ganho. Então a gente se planejou e acredito que eu não posso dizer que a gente merecia vencer porque a gente teve mais a bola, etc. A gente precisaria estar mais inspirado, ser mais eficiente. Então, diante das circunstâncias, justamente pela equipe do Vila Nova conseguir se defender muito bem nessa situação de bloco baixo ali, de colocar muita gente dentro da área e à frente da área para se proteger, fechar os espaços laterais também, e pelo gol tomado, então eu acredito que foi um ponto ganho. O Cleberson, da Rádio Amizade, pergunta o porquê do Paulinho não está sendo aproveitado no time. O Paulinho não jogou os 2 últimos jogos, acho. O Paulinho vai jogando, mas nós estamos estruturando, no jogo passado estruturamos na linha de 4. O Paulinho, se eu não me engano, ele não vinha sendo aproveitado antes e quem justamente colocou o Paulinho para jogar fui eu, né? Então, o Paulinho está totalmente dentro dos planos, foi para todos os jogos. Dentro dessa estruturação com 3, tenho colocado o Liger mais para cá, aí dependendo de como nós vamos defender, funciona melhor com o Paulinho. Se a gente vai hoje a gente colocou o Romário trabalhando por dentro para que ele pudesse defender na linha de 4, então a ideia de ter mais um homem por dentro, não vejo o Paulinho fazendo a função, vi o Romário e o Heverson. As tentativas que a gente fez é muito mais uma questão de característica e das relações, né, entre os jogadores, né? Não é só o Paulinho, mas aquilo que envolve a equipe. O Caio Henrique, também da Rádio Amizade, pergunta, na sua visão, qual foi a evolução do time nessa semana que teve de trabalho? Essa é uma boa pergunta. Essa eu preciso estudar para responder. Eu não acredito que o jogo possa nos dar essa resposta, porque foi um jogo que desenhou uma situação específica que era se atacar o bloco baixo. E é muito difícil. Então, no primeiro tempo a gente não foi feliz. Então, no segundo tempo a gente conseguiu ser mais contundente em relação às transições também. Então, eu acredito que não é só questão uma semana de trabalho. Então, eu não vou falar tudo que aconteceu dentro dessa semana de trabalho. Muita coisa aconteceu dentro dessa semana de trabalho. Então, a gente, diante das dificuldades que a gente enfrentou durante essa semana, a gente conseguiu somar mais um ponto. Tá? Então, mesmo que o primeiro tempo não tenha sido excelente, mas a gente conseguiu levar um ponto. Tá? Isso tem que ser ressaltado e tem que ser parabenizado também em relação aos jogadores, porque foi um jogo muito difícil. Você já até respondeu, vou fazer a pergunta aqui em respeito ao profissional, mas fica à vontade de fazer algum adendo. Roberto Santana, da Rádio Esperança, o empate com sabor de vitória, por sua invencibilidade em casa, continua, ou de derrota por não ter feito a lição de casa e conquistado os 3 pontos? Agradeço a pergunta do Roberto, está respondida. Uma ação que aconteceu dos jogadores, mas talvez o senhor tenha a informação do porquê, dos motivos, uma espécie de protesto dos jogadores antes do início do jogo, tapando a boca, o porquê, os motivos que levaram os jogadores a fazer isso, o senhor tem conhecimento ou não? Para ser sincero, isso já veio ocorrendo em alguns jogos, né? E é uma boa pergunta. Eu não os perguntei ainda. Né? Eu não vi também se falar sobre isso. E é uma boa pergunta. Eu não tenho resposta. Eu não sei o motivo desse protesto que já vem acontecendo já faz algumas rodadas. É uma boa pergunta para a gente buscar a resposta. Primeiro, parabéns pelo resultado, o empate no final, né? Os acréscimos do segundo tempo. Falar desse merecimento, principalmente pelo segundo tempo. O time merecia pelo menos esse gol de empate. Pelo segundo tempo, eu acho que foi um resultado justo. Primeiro tempo a gente ficou com bastante posse de bola, rodou bastante a bola, mas a gente ofereceu muitos contra-ataques para a equipe deles, onde eles conseguiram fazer um gol, poderia ter saído até com resultado de números em relação a gol maior, mas pelo que a equipe fez no segundo tempo, a busca, a pressão intensa,
É muito difícil jogar com a equipe que joga com um bloco tão baixo. A gente acabou pecando muito em forçar jogadas, tentar furar a defesa deles de qualquer jeito, e isso nos prejudicou, fosse causando uma impaciência no nosso time, mas valorizar esse ponto conquistado, porque segundo turno agora todas as equipes já se conhecem, por já se enfrentaram na primeira parte do campeonato, e vai ser cada vez difícil conquistar pontos. Só mais uma para falar do primeiro tempo. Como você disse, dominou mais a bola, teve mais posse de bola, até os 30 minutos, mais chances criadas. A partir daí, depois de até uma falha, né, ali no contra-ataque, o time do Vila Nova começou a gostar do jogo. O que você acredita, o porquê que você acredita que o Vila Nova começou a gostar do jogo, o Grêmio do Bragantino fez o Vila Nova gostar do jogo? A gente trabalhou durante a semana sabendo dessa proposta de jogo, né? A gente estudou a equipe deles nos 2 jogos atrás. Eles jogaram dessa forma, tanto em casa como fora. A equipe que, pela situação que está, acho que normal buscar sair em contra-ataque, em transição. E o que a gente não podia trabalhar durante a semana, que a gente não podia fazer, era oferecer esse tipo de contra-ataque para eles. E, em lances assim, a gente acabou sofrendo ali atrás e eles acabaram encontrando um gol. Mas, como eu acabei de dizer, né, conseguimos um empate no final, saber valorizar, como eu disse, vai ser cada vez mais difícil conquistar pontos. E agora tem uma semana cheia de novo para poder buscar os pontos perdidos de novo dentro de casa. Ligier, a gente vai para as perguntas enviadas aqui no nosso grupo da imprensa. A primeira do Caio Henrique, da Rádio Amizade. Ele pergunta: a equipe tem uma das piores defesas do campeonato. Na sua opinião, isso se deve a que fato? Acho que a gente vinha de momentos estáveis na competição. A gente fazia grandes jogos, mas acabava pecando em alguns erros individuais e às vezes a gente acabava pagando caro por esses erros. E a gente tem tentado melhorar, tem tentado corrigir esses erros. A gente vem levando o gol praticamente todos os jogos e para a equipe que quer buscar coisas grandes na competição não pode acontecer. A gente tem que trabalhar ainda mais para poder ver o que a gente está ainda deixando a desejar, porque quando a gente toma gol fica mais difícil correr atrás do resultado, e a gente sabe que ali na frente a gente pode brigar, lutar para tentar fazer os gols e sair com as vitórias. Outra pergunta enviada pelo Roberto Santana, da Rádio Esperança, também de Novo Horizonte. Ligier, você entende que a falta de um volante de ofício prejudicou o setor de marcação e do meio-campo na armação das jogadas ofensivas? Acho que, tecnicamente, para esse jogo, acho que não posso dizer que foi uma falta, né? Porque a gente sabia mais ou menos a forma que o Vila Nova vinha para jogar hoje, uma equipe que quer jogar em transição. A gente já está a maior parte do tempo com a bola. Acho que o primeiro volante não foi a grande questão do jogo de hoje, né? Mas tivemos grandes problemas durante a semana da viagem do jogo contra o CRB, muitos jogadores com mal-estar. Tinha ficado só o Léo Baiano, de volante 5 de ofício, né? Mas durante o treinamento acabou sentindo um desconforto, e os outros jogadores por problemas clínicos, né? Pela viagem que foi lá em Maceió, acabou ficando de fora, não estava sem condição de jogo para nos ajudar hoje. E a gente acabou indo para o jogo com volantes que propõem jogo, sem aquele volante, como você acabou de fazer pergunta, aquele 5 de ofício, né?